Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista de hoje à noite, que recebe aqui o secretário-geral da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. A gente falava muito sobre as quadrilhas no interior e na capital, né, aqui no estado. Em outras regiões do país, ela é mais, digamos, forte no interior, diferente de Goiás, que aqui é na capital? Então, se a gente pegar como base o Ceará, por exemplo, que é um estado também grande e promissor no ramo de festas juninas e também de produção de quadrilhas, as tradições são mais fortes no interior, né? Os grupos também. E aí a gente tem um sistema de fazer o quê? Às vezes eu não consigo trazer todos os grupos para a capital, então é mais fácil eu fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura, com o prefeito ou com a empresa, quer que seja, e levar o evento para o interior. Aí isso me dá uma garantia de atender aquela comunidade lá do interior. E é muito mais prático eu levar o evento, porque aí ele se torna uma tradição e para nós é interessante também, nesse sentido, porque uma vez a festa na cidade, ela bem executada, bem feita, a comunidade local presente e salientando e fomentando a movimentação dessa festa, no próximo ano nós teremos novamente, com certeza, a festa instaurada naquele município. Alex, e a gente conviveu junto por 4 anos, né, como membros do Conselho de Cultura de Goiânia, e em muitos momentos, nesse momento, dedicação, envolvimento é intenso, e às vezes você mencionava em outras apresentações, assim, em meses, como julho, que a gente brincava, era Julina, Agostina. Existe isso, assim, continua, o período agora está extrapolando o mês de junho. Quem são as pedidas? Onde são essas festas? Então, muito pertinente, porque nós tivemos, né, agora há pouco, o Arraial do Cerrado, que foi de 6 a 10 de julho. Aconteceu. Por exemplo, se nós pegarmos o Concurso Nacional de Quadrilhas deste ano, que é na cidade de Belém do Pará, ele acontece nos dias 20 e 21 de agosto. E assim, vem depois, alguns grupos nós dançam até o mês de outubro ou setembro com a Semana do Folclore, encerra suas atividades na Semana do Folclore. Então a quadrilha, ela deixou esse foco junino para trás, no sentido de que ela extravasa o seu ambiente, ou o seu período, digamos assim, né? Mas o foco mais forte, a presença dos grupos com mais efervescência, de fato, é no mês de junho e julho. Julho já é peculiar, né? Todos os anos nós fazemos, o nosso circuito ele termina no mês de julho, aqui em Goiás. E em todo o Brasil também o circuito junino termina no mês de julho. Por quê? Porque o mês de junho a gente não consegue fazer o circuito todo dentro de um mês, porque eu tenho a Prefeitura de Goiânia, nós temos os interiores, as outras cidades, as festas também grandes dentro da própria cidade, que não são do poder público, que são particulares, um exemplo disso são os condomínios, as faculdades. Então a gente precisa ter um calendário em consonância com essas entidades ou instituições e às vezes a gente não consegue fazer tudo no único mês. O que, no certo ponto, é bom, né? Para nós é bom para a sociedade, é bom para a economia goiana, porque se você pega o evento, a gente falando um pouquinho de novo da economia, na questão da culinária, por exemplo, todos esses serviços são terceirizados, são doados a barraqueiros, a pessoa do algodão doce, do cachorro quente, da pipoca, e isso movimenta também, né, a economia no sentido da alimentação. Porque se você for na festa junina e não tiver uma pamonha, um quentão, uma canjica, você não volta mais. Você fica frustrado, né? É uma festa boa demais. Alex, você contando todos esses detalhes, a gente percebe o quanto é apaixonante esse universo da quadrilha, o quanto que as pessoas se dedicam por paixão mesmo, mas a gente percebe também que ele é um mercado muito promissor, inclusive profissionalmente. É possível ter a ousadia de sonhar em que uma pessoa vá viver de quadrilha? A quadrilha junina bem explicada. No contexto político. Não. Em Brasília muita gente vive. Inclusive nós temos o cuidado sempre de falar quadrilha junina, né? Porque se você fala só quadrilha,
te remete a uma série de interpretações. Como se eu chamar só de junina, o que é junina? Pode ser uma série de coisas, né? Então, quadrilha junina. É possível sim, mas no mercado goiano, colocando enquanto mercado ou como economia, ainda não é possível viver só de quadrilha. É possível fazer quadrilha e obter com ela algum tipo de renda no sentido de fomentar, como eu disse no bloco anterior, a questão da economia do seu grupo ou do seu parceiro de quadrilha. Mas ainda viver dela diretamente e exclusivamente não. O trabalho que ela gera renda sim, e tudo gera renda, e é bom que gere renda, claro, porque isso movimenta a economia. Se eu vou pagar um calçado para o comércio e você tem uma indústria de calçado e é de outro grupo ou do próprio meu, por que eu não comprar de você? Não é? Então, né, nesse sentido, a gente se socorre, digamos assim, né? Mas viver diretamente da quadrilha ainda não é possível, infelizmente não. Alex, você falou muito sobre economia criativa, acho que principalmente nesse contexto de crise. Esse ano, os grupos precisaram buscar fornecedores mais baratos, pesquisar, substituir itens. Isso foi uma realidade? É uma realidade constante, né? Porque o incentivo que nós recebemos é uma questão governamental e de mercado também. Se eu peço para você um patrocínio, eu peço 100 mil reais, você nunca vai me dar os 100, você vai me oferecer 30. É óbvio que eu vou aceitar os 30. Então, a gente nunca recebe aquilo que é solicitado. E assim são com as leis de incentivo, né? A gente pede 40, 50 para receber 20. Então, esse 20, ele é focado o quê? Qual que é o meu objetivo principal nesse momento? A confecção do meu traje. Porque depois do transporte, a gente vai se virar, digamos assim, a grosso modo, né? A gente vai pedir, a gente vai solicitar quem nos contratar. Então, a gente solicita ou estabelece um valor, quando, na verdade, no final, digamos assim, nos finalmente é outro. Tá certo. Tem alguma pergunta? Eu queria saber, bom, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente é um assunto que vai nos reportando a tantas coisas, e eu particularmente que gosto demais de quadrilha, tenho memórias excelentes com relação a isso. Eu me pergunto, qual que seria o futuro da quadrilha? Bom, a gente já percebeu que saiu daquele ambiente escolar, passou pelos bairros, pela festa das quermesses de igreja, e hoje vocês quase formam, guardada alguma proporção, um corpo de baile, de uma dança típica, de uma dança característica. Que futuro, já que a gente está usando sonhar em que um dia você viva da sua dança, do seu espetáculo, desse grupo que é performático, né? Qual seria o futuro? Bom, o futuro eu não sei se é porque eu sou otimista e imagino que o quadrilheiro todo ele o nosso futuro a gente imagina um futuro promissor, porque é uma arte, acima de tudo, hoje é latente, né? E é uma realidade, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Mas, infelizmente, nós não temos muito a mídia a nosso favor. Quero, inclusive, aqui aproveitar esse espaço, essa oportunidade para agradecer, né? Ainda antes das considerações finais, por essa oportunidade, porque as quadrilhas precisam disso. As quadrilhas precisam de notoriedade na mídia, porque é um trabalho de equivalência, é um trabalho de meses, né, empenhados e ali elencados, voltados para as atividades de um mês junino, e a gente, às vezes, não consegue desenvolver tudo que gostaria. Mas, enfim, voltando ao foco da pergunta, acredito sim que é muito promissor o futuro junino, o mercado goiano também, na economia que a gente gera, mas acima de tudo porque a quadrilha forma, hoje nós temos nos grupos diversas pessoas que se formaram e estão se formando em educação física, em artes cênicas, nos cursos de arte e teatro do Basileu França e outras instituições aqui de Goiás, tudo para dar o retorno à sua quadrilha junina. É um processo de valorização, né, Alex? É um processo de valorização, sim. E diretamente ligado à quadrilha. Então, dentro do grupo, nós temos hoje os profissionais de dança, os profissionais de teatro. Vocês hoje são teses de doutorado, mestrado, sim, não é isso? Nós temos 7 ou 8 mestrados aqui
em Goiás defendendo teses e todas elas juninas. E isso nos deixa lisonjeado, né? Por ser tema de bancada, temas de TCC, é muito valoroso isso. E essas teses geralmente são voltadas para o fortalecimento da tradição, exatamente quais são esses temas? A maioria desses temas hoje das teses, eles são voltados para o cotidiano. Como se dá o trabalho do quadrilheiro, como é feita a quadrilha, aí se pega lá da raiz, da costura, da compra do tecido, da costura, da escolha da cor, do seu calçado, do seu chapéu, e a gente vai produzindo dessa maneira. Agora, falar um pouco sobre o público, né? Quantas pessoas em Goiás, em Goiânia, assistem às quadrilhas nessa temporada? A gente sabe que no Nordeste movimenta, aliás, atrai multidões, né? E aqui no estado, e também como que é o perfil desse público? Então, o público junino, de forma característica em qualquer lugar do país, você pode observar que o que eu te falo é verdade e tirar prova disso. Primeiro, a família. Você vê na festa junina a criança está acompanhada do pai, da mãe, da avó e às vezes da bisavó, quem ainda os tem, né? Então, assim, o público é diretamente familiar e uma proporção, talvez eu não tenha agora dados numéricos para informar, mas até pela quantidade que eu falei no bloco anterior, né, de festas que a gente consegue atingir em uma única noite. Mas um evento junino, eu pego lá da escola do seu bairro, do meu bairro, de um bairro qualquer, não tem menos de 800 pessoas. Uma festinha de bairro. Aquela festinha que eu fiz lá na rua da minha casa, ou que eu dancei na quadrilha que você fez na porta da sua casa. Simples, humilde, mas ali está toda a vizinhança, e não só do quarteirão ou da sua quadra, mas do seu bairro. Então, e como que é a reação desse público? É sempre muito envolvente, não é isso? Essa semana eu falava com algumas pessoas, por exemplo, quando a senhora, a criança, o adulto, quem quer que seja, vê o dançarino de quadrilha, ele pede para tirar foto. E me levou a pensar, como uma pessoa que eu não conheço ou que não me conhece, ele quer uma foto comigo. Mas por causa, não de nada, por causa da roupa, do brilho, da elegância daquele traje. Do personagem. Do personagem que ali está sendo interpretado, né? Então, é toda uma cadeia e é todo um envolvimento direto, né? Uma ligação que estabelece de corpo a corpo com o público, com a plateia. E isso é muito importante. Vocês acham que captam ali novos adeptos? Sem dúvida. Na festa junina, a gente, após a apresentação, até às vezes no próprio bairro da gente, fala, nossa, mas tem isso aqui? Eu não sabia dessa quadrilha em Goiás. Como que eu faço para dançar? Eu queria entrar num grupo. Como que é? Isso é tão simples, né? Às vezes falta a informação mesmo, a comunicação nesse sentido. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer muito a presença da Vânia Savioli aqui da Casa Rádio Brasil Central. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Também da Marilei Carneiro, da Essencial Comunicação. Obrigada, Marilei. Obrigada a vocês. E só para salientar, esse ano eu dancei quadrilha e precisa de preparo. E também o nosso convidado, Alex Gontijo. Muito obrigada pela sua vinda aqui na TBC. O nosso muito obrigado, né, a esta casa, a essa emissora e, de forma particular, a essa roda de entrevistas. E se você perdeu algum trechinho do programa, é só conferir no domingo às 9 horas da noite. Até a próxima terça.